O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que Jesus não foi aceito em Nazaré? Porque ele voltou e ele disse o seguinte: eles não aceitaram o que ele falou. A passagem anterior a esta, Jesus, cheio da força do Espírito Santo, voltou para Galileia. Sua fama divulgou-se por toda a região e ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Jesus dirigiu-se para a cidade de Nazaré, onde ele foi criado. Ele era o carpinteiro. Entrou na sinagoga dia de sábado, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu. O Espírito Santo enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar os cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça de Deus. Enrolando o livro, deu ao ministro, sentou-se, e todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E ele disse: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca. Mas algumas pessoas disseram: mas esse não é o filho de José? Esse é o carpinteiro? Ele não é mestre da lei, ele não é sacerdote. O que esse carpinteiro está falando, que o Espírito do Senhor está sobre ele? Algumas pessoas perceberam as palavras de graça, e outras pessoas tinham preconceito contra esse operário. Eram pessoas fechadas, orgulhadas, presas nas suas leis, sem discernimento, e muitos ciúmes, inveja, preconceito. E alguns, os grandes, disseram: o que esse carpinteiro acha que iria? Ele não é um de nós, não é? É um trabalhador, ele não estudou como nós fizemos. Não tinha abertura na cidade dele para ouvir a palavra dele.
a coisa certa teria sido o seguinte: mas Jesus, você está dizendo isso? Explique para mim. O que aconteceu? Você mudou? Nós não entendemos o que você está dizendo. É você? Agora cumpriu a realização e você está dizendo que você é o prometido. Todos nós sabemos que é difícil ministrar na nossa própria família. Sim. Tenta pregar ou orientar o seu irmão, às vezes o seu tio. Entendeu? E quem é você? Como que é possível influenciar uma outra pessoa lá da sua própria casa? Tem que fazer o possível. Tem que falar. Tem que dar testemunho. E você vai dizer: eu estou falando de mim. Eu estou falando de uma graça que eu recebi. Eu fui no encontro, ouvi uma palestra, li o livro, assisti um vídeo e uau! Eu tive uma experiência profunda de Deus. É muito difícil testemunhar entre os irmãos e filhos, e às vezes pai e mãe, mas tem que fazer o possível. E nós temos que orar e orar e orar bastante, pedir o dom da sabedoria, a inspiração de Deus. E com humildade nós falamos para as outras pessoas. Eu acredito que nós temos que convocar os santos anjos. Que o santo anjo me oriente. Que a minha casa esteja cheia dos santos anjos. Que o anjo da guarda de cada pessoa, para como vou falar, dá um impulso naquela pessoa, para a pessoa realmente ser aberta. Jesus, quando ele entrou na sinagoga, ele voltou, depois de ser batizado lá no Rio Jordão, e o Divino Espírito Santo veio sobre ele. Desceu em forma corpórea, exatamente como desce tranquilamente uma pomba. E o Pai falou: tu és o meu filho muito amado, em ti ponho todo o meu amor, todo o meu carinho e toda a minha inspiração. Daí, com esta inspiração, Jesus foi de cidade em cidade. E ele mudou de Nazaré para Cafarnaum ser a sede dele. Porque não tinha total abertura, pelo preconceito de ele, carpinteiro, passar a ser profeta, e realmente ser o Messias, o Cristo, o prometido de nosso Deus. Ele nos mandou evangelizar. Imaginamos o próprio Senhor Jesus Cristo morando dentro de cada um de nós. Imagine que nós entregamos a nossa vontade a Ele, e o Divino Espírito Santo nos orienta para ter as inspirações, para estar sintonizado com a divina vontade e de receber palavras de sabedoria para falar. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Ele foi ungido com o Espírito Santo, inspirado, impulsionado para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para curar e libertar muitas pessoas.
para dar liberdade para os cativos, a visão para os cegos, para dar uma liberdade para as pessoas de uma maneira maravilhosa, para publicar um ano da graça do Senhor, um Kairos, um tempo da bênção de Deus para a cidade de Nazaré, que ele amava tanto, que passou muitos anos da vida nessa cidade, e realmente ele tinha um grande amor. Senhor, dai-nos a graça de evangelizar as pessoas próximas de nós, e dai-nos a graça, Senhor, o dom da sabedoria, de saber como devemos fazê-lo.